Olá, eu sou a Velani e esse é o Mente Complexa. Primeiramente, cuidado, porque o conteúdo aqui contém spoiler e ele é produzido segundo o meu ponto de vista sobre a obra. Agora, indo para um ponto onde a filosofia e os questionamentos são muito fortes durante toda a obra: humanidade versus selvageria e amor versus ódio. A história é construída de forma que faça o leitor ter uma reflexão sobre a vida e o mundo como um todo. Com o que já foi citado anteriormente, a verossimilhança é muito clara com base também no que a obra propõe. São linhas de pensamentos que não deixam de ser atuais. São coisas que já são de conhecimento comum hoje em dia e até mesmo fontes de entretenimentos, mas para a época que foi escrita e como a mensagem dela ainda é muito poderosa e consegue se destacar ainda hoje em dia, pois é uma realidade humana constante, esse caos, esse conflito, esse debate entre religião, esse debate entre o bem e o mal. A lei do mais forte, segundo as palavras do Nissan Nicholas Taleb, o que não me mata, não me fortalece, mas mata os menos aptos e torna a população sobrevivente mais forte como um todo. Falando de modo mais cru, o mais fraco morre ou fica na posição de submisso. No caso dos demônios, para se tornarem cada vez mais fortes e evoluírem ao ponto de se fundirem com outros seres vivos. Mas essa fusão também mostra uma parte deles como egoísmo, pois a partir do momento que eles se fundem, o mais forte domina o corpo. O maior prazer do demônio é espalhar o caos e a morte. Não há amor em seus corações. No entanto, porque a única forma de vencê-los é se tornando um deles. Isso é contraditório, mas também é uma carta na manga, já que sendo um deles, o Akira ele saberá melhor do que ninguém como o seu inimigo é. Mas também pode ser uma faca de dois gumes, pois o Akira poderia ter falhado em dominar o demônio. Dizem que tememos aquilo que não entendemos, mas no caso de Akira, ele não teme, mas sim teme perder as pessoas que ama. A força do Akira ela é gerada por meio de um sentimento bom, então não tem um ódio dentro dele para combater. É tão pequeno quanto uma molécula, e por isso também que isso torna ele tão puro em relação aos seus desejos. Agora, indo diretamente falar dos personagens, eles nos é introduzido por meio da sua rotina, desde o seu trajeto juntos para a escola até a sua convivência sobre o mesmo teto por conta de certas circunstâncias, né? Tudo começa a mudar na vida da Akira quando o seu melhor amigo de infância, o Ryo Asuka, ele do nada ele vai ao encontro do Akira. E, tipo, eles não se veem há muito tempo e você já vai pedir um favor? Você é meio abusado, né, meu filho? E a sua vida antes pacata, ela vira um passado muito distante. E o seu atual, o seu presente, sabe? Ele consiste em sangue, violência, demônios, batalhas e mais batalhas. E mais batalhas. É bom fazer um ênfase nisso, porque isso fica gritante, a diferença da vida que ele tinha anteriormente para a vida de agora. Parece até universos paralelos. Tudo isso até chegar num momento da guerra final, que vamos falar isso mais pra frente, claro. Tudo isso é extremamente insano para uma mente comum poder absorver isso. O Akira, ele é um jovem de coração muito bom. Isso foi um dos principais fatores para ele conseguir assumir o controle sobre a possessão demoníaca. Pensando também por um momento em filmes de terror, sabe? Os demônios sempre procuram almas puras para se alimentar. Isso é uma informação que se encaixa nesse contexto todo. O busto demoníaco que o Ryo mostra para o Akira envia para sua mente visões do passado, e em seguida, no caminho de volta para casa deles, que eles vão para casa dele, depois eles metem o pé, só que nesse caminho, né, eles são atacados pelos demônios. Durante o caminho, por conveniência e apavorante surpresa, os demônios surgem e perseguem os garotos. Isso foi muito repentino e estranho, porque justamente eles foram atacados, e pela quantidade de demônios, foi um ataque planejado. Isso fica bem aparente se você for analisar. Mas essa situação toda
ela ajuda a pressionar o Akira a aceitar a proposta da fusão do Ryo, que assim ele é levado para onde irá invocar os demônios para que o Akira ele possa então se fundir ao Amon. Peraí, como que o Ryo sabe que ele vai se fundir com um demônio chamado Amon? Então, pequenas piscadelas que você pega assim sobre o enredo. Eu não sei vocês, mas ver onde seria o ritual foi um tanto de quebra de expectativa da minha parte, já que se trata de uma história escrita nos anos 70, pois eu imaginei algo muito estereotipado, do tipo um desenho de invocação, sabe, no chão, velas e quem sabe mantos negros, uma adaga cerimonial para que o sangue seja usado, uma imaginação clichê, eu admito, de filmes de terror antigos. Assim que o Ryo começa a matar as pessoas, vemos a sua face fria perante a vida daqueles que ele julgava seres inferiores. Mas a gente vê que essas pessoas também são dominadas por sua luxúria, sendo um pensamento bem distorcido o dele, né? Que foge do seu objetivo inicial, que é salvar os humanos. Então a gente entra num conflito assim de querer saber qual é o caráter do personagem, né? Porque umas vidas valem mais do que as outras, pela concepção dele e pelas suas ações. Tudo bem sacrificar esse povo aqui, maloqueiro, meio punk. Não tá tudo bem, cara. Isso é contraditório ao que você mesmo propôs. É um bom questionamento a se fazer nessa cena. Quando a confusão criada pelo Ryo ela começa a aumentar, nós vemos as pessoas indo pra cima dele. Mas não só porque ele deu uma de homicida maluco, mas também porque elas estavam se divertindo batendo nele. Isso fica claro nas suas expressões. Toda essa confusão, ela foi o gatilho para invocar os demônios. E assim, o nascimento de Devilman acontece. Eu sou o Devilman, ele grita. Essa é uma nova identidade de Akira. Durante a metamorfose de Akira, já percebe-se que o protagonista virou outra pessoa. A sua personalidade tem uma mudança radical, se tornando alguém mais agressivo e grosseiro, além de intimidador. Não é exagero dizer que a história ressalta, evidentemente, os 7 pecados capitais de modo até maestroso e radical ao longo de toda a história. Abre aspas. Aos meus olhos, ele parece mais demoníaco que os próprios demônios. Um demônio entre os demônios. No intuito de criar um defensor da humanidade, porém, é possível que eu tenha criado o maior inimigo. Fecha aspas. Isso foi as palavras do Ryo assim que ele viu a transformação de Akira. E mesmo que o Ryo tenha arquitetado todo o plano, no seu pensamento ele temia o que poderia acontecer depois dela, né? Por mais que Akira tenha ganhado uma nova identidade, o seu relacionamento com Miki e a sua família, ele se manteve harmonioso, até mesmo com o Ryo, que presenciou tudo aquilo. A sua mudança ela foi profunda, mas não ao ponto de chegar a perder a sua essência. No entanto, a Miki, com a sua personalidade forte e ativa, ela vai se tornando submissa ao modo como o novo Akira a trata, sendo muitas vezes maltratada por meio das grosserias dele, um ponto que se torna negativo, pois no início ela era uma personagem com um potencial de protagonista, e durante o andar da história ela foi ficando apagada e chata. Enquanto ele vive a sua vida, uma onda de assassinatos com canibalismo estão sendo ocorrências cada vez mais frequentes, sendo elas pequenas manifestações do demônio na realidade humana. Porém, tal ideia ainda é algo desconhecido para os humanos. Uma coisa que é presente em todas as obras do Go Nagai é o eti. Mesmo em situações de horrores, tem eti. Há momentos em que o eti ele é utilizado de uma forma que possa até acrescentar em determinadas situações, sabe? Cabe aquele momento. Mas em outras, é tratado como puramente um fetiche. É uma coisa relativamente normal para o mangá da época, né? Principalmente quando é com a Miki, sendo que ela incontáveis vezes sendo objetivizada como um símbolo sexual. Partes que comprovam o que eu digo é o pequeno arco do demônio da água. Aquele arco me deixou um tanto incomodada, porque eu acho que ele foi criado não para introduzir a Shiren. Na verdade, ele foi usado, ele foi criado, né, para dizer que a família com que o Akira se importa e vive tá em perigo e tal, mas
focou tanto na Mickey nua que é estranho, sabe? Não parecia uma coisa que acrescentaria na história. Falando agora da Shireen, que eu havia comentado o nome dela anteriormente. Shireen, a orgulhosa e bela. Ela é simplesmente uma das, ou a melhor personagem feminina durante a obra inteira. A Mickey, ela começou até que bem, né? Mas no caminhado da história, ela ficou pra escanteio, né, gente? Ela ficou uns pés no saco. Já a Shireen, ela aparece e ela simplesmente domina toda a narrativa em que ela aparece. E ela brilha, sabe? Com a sua personalidade forte e selvagem. E a luta que ela teve com a Kira foi muito marcante. Eu simplesmente amo essa personagem e amo os momentos em que ela aparece. Ela é muito inteligente e poderosa e, na minha opinião, ela é simplesmente perfeita. É isso. Antes de a Kira dominar o Amon, o mesmo tinha um caso com a Shireen, lá na puta que pariu onde eles viviam. Ela fica totalmente revoltada por perder o Amon, que era seu amante, e ela busca vingança. Porém, ela acaba cometendo o erro de subestimar o Akira, o que leva a sua quase derrota. Mas ambos estavam muito feridos. No entanto, mesmo assim o Akira estava levando a melhor sobre ela. E com uma carta na manga e um último recurso, ela utiliza de uma fusão com Cain, que era um demônio menor que é apaixonado por ela. Que foi proposta pelo mesmo, ele se sacrificou por ela. Mesmo que ela já estava à beira da morte, ele cagou pra esse fato e simplesmente, eu quero que você se sinta poderosa, eu quero que você mate o cara. Vai lá, mulher, arrasa. Depois da fusão, a Shireen, ela faz um último ataque. Tipo, é tudo ou nada. E ela achou que matou o Akira, sendo que ele sobreviveu, né? Maldito. E quando ela tá morta lá, parada em pé, com uma expressão orgulhosa e poderosa, o Akira vai e pensa, abre aspas, Shireen era uma demônio cruel e maligna. Apesar disso, nessa hora, a aparência dela, que deveria ser horrenda e assustadora, no entanto, me pareceu a coisa mais bela que já vi na minha vida. Infinitamente bela, fecha aspas. E eu concordo muito com ele.